Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série do zero ao seu consultório particular do Criativo. Aqui eu respondo perguntas e discuto estratégias que podem te ajudar a chegar do zero ao seu consultório particular. Eu sou o Dr. Leonardo De Gasperi. O tema do segundo episódio, do episódio de hoje, vai girar em torno da pergunta: como começar do zero? Então vamos lá. Quando as pessoas me perguntam como começar do zero, vamos tentar entender um pouco melhor isso. Quando surge essa pergunta, o que eu entendo é como eu vou começar se as pessoas ainda não me conhecem, se eu ainda não tenho pacientes. A gente sabe durante a nossa formação, alguns colegas médicos tendo familiar médico, o pai já tem consultório, a mãe já tem consultório, eles voltam para suas cidades e começam a trabalhar junto com os pais. Isso realmente não dá para negar que acaba sendo um facilitador, um catalisador bacana do resultado e é muito legal. Mas para os que não têm essa possibilidade, para quem não tem esse caminho aí a percorrer, também é possível. Eu conheço alguns médicos que trabalham comigo que muitas vezes vêm de outro estado, estão sozinhos aqui em São Paulo e ficam nessa preocupação. Falam, poxa, eu não sou daqui, as pessoas não me conhecem, não tenho familiar médico, como que eu vou abrir um consultório? Como que as pessoas vão até mim? Eu não tenho pacientes. Então vamos conversar um pouco sobre isso, mas eu acredito que é possível sim, independente da sua situação, independente do cenário que você está inserido, se você é médico e quer ter seu consultório, é possível sim. Antes de mais nada, começar do zero. Como começar do zero? Eu realmente acredito que se você está aqui me vendo pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, é impossível que você comece do zero. Vamos começar por aí. Você tem o seu Instagram, tem seu Facebook, você trabalha em um hospital ou numa UBS ou em algum outro lugar, você fez sua faculdade, tem seus colegas de faculdade. Antes da gente entrar em estratégia de venda, em a gente falar um pouco mais sobre o poder aí que a gente tem das redes sociais hoje, vamos falar do caminho mais tranquilo, do meio que você está inserido. Se você já está na cidade, tem seus colegas, pense o seguinte: você vai abrir um consultório de uma especialidade de nutrologia, de endócrino, de dermato, seja qual for a sua perspectiva de carreira, a perspectiva do seu consultório. Um passo interessante para você dar antes de você abrir seu consultório, como a gente discutiu no episódio 1, se você ainda não viu, vale a pena ver também, na elaboração da estratégia, é você entender quem são os outros profissionais que estão também na linha de cuidado desse seu paciente específico. Quais são as especialidades e as profissões correlatas ao serviço que você vai entregar para esse paciente? Então, um primeiro passo que eu acredito que seja muito bom você ter no seu planejamento estratégico antes de abrir o seu consultório é entender qual que é a linha de cuidado desse paciente que você vai assistir, entender quais são os profissionais envolvidos, os outros colegas médicos e os outros profissionais, um cuidado aí multidisciplinar e interagir com esses colegas, ir atrás deles, seja através das redes sociais, seja pessoalmente, ir conhecer o consultório, conversar, até porque quando você tiver o seu consultório, muitos outros colegas médicos de outras especialidades ou outros profissionais de saúde vão ser grandes indicadores do seu consultório, vão ser as pessoas que vão drenar a demanda deles ali, o paciente que tem uma dor específica, que tem correlação com o serviço que você presta, muitos deles vão vir de encaminhamento desses outros médicos e desses outros profissionais. Então, se você está preocupado com isso, se você está numa cidade nova, se você ainda não tem ninguém na área da saúde que possa te alavancar, te dar um impulsionamento no começo da sua carreira, esse é um ótimo primeiro passo. Primeiro, ter clareza de qual é a linha de cuidado que o seu paciente está inserido e depois fazer um relacionamento com os outros médicos envolvidos nessa linha de cuidado e também com os outros profissionais de saúde. Além do fato de você entender esse cenário como um todo, também os próprios colegas do hospital, os seus pacientes do hospital, da UBS que você trabalha, os seus familiares,
Tudo isso são fontes, sim, de indicações. É o famoso que a gente conhece há muitos anos atrás do boca a boca, mas que antes era a estratégia principal, só que infelizmente demora anos, talvez décadas até para isso dar um resultado grande no seu consultório, e hoje a gente consegue masterizar isso de algumas outras maneiras que a gente vai falar agora. Fato é que do zero você não vai começar. Isso é fato. Então, se você está com essa preocupação, está numa cidade nova, não tem ninguém para te indicar, faça isso. Converse com os outros médicos, dê uma interagida com todo mundo envolvido na linha de cuidado do seu paciente. E agora a gente vai falar de um ponto importante. Não é necessário, quando as pessoas perguntam como começar do zero, além de quando me falam isso, eu entender como eu começar se ninguém me conhece, eu entendo também como começar se eu não tenho audiência nas redes sociais? Como começar se eu ainda não sou visto como uma autoridade nas redes sociais? Para tudo isso, existe uma estratégia específica que a gente vai se aprofundar num outro episódio. Mas vamos lá, se você está numa cidade que quer iniciar os seus atendimentos, seu consultório particular, antes mesmo de você pensar na sala que você vai alugar, antes mesmo de você pensar no mobiliário que você vai colocar, no investimento que você vai fazer, eu sugiro que você tenha uma estratégia digital de um funil de vendas. Eu sugiro que você já comece a produção de conteúdo, já comece a distribuir o seu conteúdo da maneira correta, já comece a se posicionar como um profissional, autoridade naquela área específica e já comece a construir uma lista de possíveis pacientes. Como que você vai fazer isso? Através de um funil. Você precisa ter o contato de pessoas que tenham interesses na solução, no serviço que você oferece, para quando você abrir seu consultório, para quando você fizer o seu investimento, esse investimento ser mais certeiro, para que você não caia na armadilha que a gente discutiu no primeiro episódio, não caia num custo operacional que vai sobressair a sua entrada inicial, o seu número de pacientes, a sua clínica não te dê prejuízo. Então, para isso é importante que você já tenha uma audiência grande. E quando eu falo audiência, toma cuidado com o que eu estou falando. Não é número de seguidor no Instagram, o número de seguidor no YouTube. É o número de contatos que você tem direto dos seus pacientes, das pessoas que podem ser seus pacientes, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail. Quando eu falo audiência, é número de contato direto. Não se iluda ali, você entra no Instagram de muitos médicos, tem 50 mil seguidores. Aquilo não significa nada. Tanto que as métricas, para quem faz um planejamento estratégico adequado, para quem tem um planejamento realmente profissional para abrir seu consultório para sua clínica, aquilo é uma métrica, é um indicador que a gente nem utiliza. O que utiliza é contato direto. Então, se você está numa cidade, voltando para a pergunta, como começar do zero? Primeiro fato é que você não vai começar do zero, tenho certeza disso. Você nunca vai começar do zero, a não ser que você esteja morando numa caverna e tenha brotado no meio do nada, mas isso não é o caso. Você vai já ter um relacionamento ali no hospital que você trabalha, da sua família, da sua audiência no Instagram, mesmo ainda não sendo as pessoas ideais que vão consumir o seu serviço, a sua solução que você vai entregar. Então vamos lá, passo número 1, entender a linha de cuidado do seu paciente e fazer um relacionamento com os outros médicos envolvidos nessa linha de cuidado e os outros profissionais de saúde também envolvidos. Esses são grandes indicadores para o seu serviço, são pessoas que vão identificar dores específicas que você pode solucionar, seja como dermato, como nutrólogo, como endócrino, na sua especialidade, e vão indicar esses pacientes. Então, uma rede bem relacionada e bem próxima desses colegas, outros profissionais. Passo 2, você começar a masterizar a sua audiência nas redes sociais, você começar a se posicionar como uma autoridade através de uma estratégia bem feita. Muitos médicos caem nessa armadilha, falam, eu já tenho Instagram, já faço stories, mostro ali o que eu estou almoçando, o meu cachorro, mas isso não é uma estratégia de venda. Você tem que ter um funil de venda, onde a pessoa entre no seu funil e caia dentro do seu consultório através de um passo a passo já desenhado estrategicamente, mas isso a gente vai se aprofundar mais em outro episódio também, porque é muito detalhado e não é o tema aqui. Então tá,
Uma coisa importante para você ter clareza. Passo 1, networking, relacionamento com os outros médicos e os profissionais envolvidos na linha de cuidado. Passo 2, começar a desenvolver a sua autoridade e a sua lista de possíveis pacientes, a sua audiência propriamente dita. E com esses dois, junto com o seu planejamento estratégico, que a gente discutiu no primeiro episódio, você começa a masterizar, começa a ganhar energia, construir sua plataforma para quando você abrir o seu consultório, ele já ser propulsionado, já ter força, já conseguir decolar com bastante força e você não cair na armadilha do custo operacional e da gestão de fluxo de caixa que realmente pode te derrubar. Agora o que eu quero que você tenha clareza, o seu consultório é um negócio. A partir do momento que você decide abrir seu consultório, sua clínica médica, você se torna um empreendedor. E como empreendedor do seu consultório, você vai ter 3 chapéus diferentes, 3 papéis que você vai executar: o papel de médico, o papel de administrador e o papel de vendedor. A partir daí, você tem que jogar o outro jogo, você tem que estar disposto a aprender coisas novas e ter realmente essa clareza de quando acaba um papel e começa outro. Agora eu vou sentar aqui para executar meu papel de administrador, agora meu papel de vendedor. Então agora eu quero te dar uma dica importante sobre negócio. Afinal de contas, o seu consultório é uma empresa que tem que dar lucro e tem que ganhar dinheiro para crescer. Ponto. Então uma dica sobre negócio. Não fique com medo se você ainda está começando numa cidade que ninguém te conhece. Não fique com medo se a sua audiência é pequena. Todo negócio começa pequeno. E para você se sentir melhor, quero que você assimile bem o que eu vou te falar. Todo negócio funciona de minorias. Eu tenho uma escola, a minha mãe na verdade fundou uma escola há 25 anos atrás. A minha mãe é pedagoga, não tem conhecimento de administração e vendas e eu tenho e eu ajudo ela nessa parte. Ela faz a parte pedagógica, eu faço a parte de gestão e vendas. A escola da minha mãe tem crescido, tem ganhado dinheiro, tem dado lucro com minoria das pessoas da cidade. O meu sogro tem uma fábrica de café, o negócio dele cresce, dá dinheiro e dá lucro com uma minoria de pessoas que bebem o café dele. Todo negócio, uma academia, um hospital, todo um negócio próspero ganha dinheiro, cresce e dá lucro com minorias. Então, se você está numa cidade, você vai abrir seu consultório, a minoria das pessoas daquela cidade vão ser seus pacientes, mas isso é o suficiente. Então, não se assuste com pouca audiência, não se assuste com um começo que não seja exatamente do jeito que você planejou, não se assuste com o fato de não conhecer ninguém. Todo negócio, ele cresce, ganha dinheiro e prospera com minorias, ok? Então, você precisa de uma minoria que seja fiel, que seja horizontal, que você consiga conseguir uma recorrência dessas pessoas para fazer o seu negócio crescer. A grande questão é a seguinte: você precisa, no seu planejamento estratégico, estar adaptado para cada passo que o seu consultório médico for dar, você está com a operação exatamente do tamanho daquele passo. Então, o que acontece muito, o que aconteceu comigo no meu empreendimento em 2016, que eu também comentei no episódio 1, mas outro dia eu falo sobre isso, eu me inspirei muito no Dr. Consulta, que na época estava fazendo um grande sucesso e, como eu te falei, o meu consultório eu abri para ser o gestor. Eu não atendo, eu não faço parte assistencial, minha especialização é gestão e há muitos anos eu não atendo. Eu abri para ser o gestor daquela empresa e eu me inspirei no Dr. Consulta. E logo no começo, antes mesmo de eu começar, caí na maior parte das armadilhas que eram possíveis cair. E hoje eu agradeço muito por isso, porque graças a esses tombos, graças a essa armadilha, graças a tudo isso que eu passei, eu cresci muito e aprendi tudo que eu sei hoje. Mas no começo, enquanto eu deveria ser pequeno, enquanto eu deveria pegar minha minoria inicial, meus poucos pacientes, ser enxuto, ter só uma especialidade, eu me baseei no Dr. Consulta. Então eu tinha 23 médicos recebendo fixo todos os meses, meu fluxo de caixa moendo, não tendo mais dinheiro, tendo que fazer empréstimo, um espaço gigantesco de mais de 250 metros quadrados, 6 funcionários registrados, 3 na recepção, auxiliar de enfermagem,
funcionário da limpeza, uma operação gigantesca, porque eu estava de olho em um cara, em um player no Doutor Consulta que já estava no mercado há 10 anos. Então, todo negócio funciona de minoria. No seu planejamento estratégico, para você não cair nessa armadilha, você precisa ter o seu operacional dimensionado exatamente para o passo, o momento que o seu consultório médico está. Então, o começo vai ser diferente do que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Mas toda essa elaboração, todo esse caminho tem que ser percorrido com um planejamento estratégico muito bom. Então, vamos lá, como começar do zero? Se você está num lugar que você ainda não é conhecido, não fique com medo. É possível sim você ter o seu consultório particular e ter sucesso. Todo negócio vive de minoria, cresce e prospera com a minoria. Então, tenha um bom planejamento estratégico, um bom planejamento financeiro, gestão de fluxo de caixa, tenha uma boa gestão de vendas e tenha um planejamento de ser um modelo operacional adequado para cada momento, para você não ter ociosidade, ter um espaço muito grande, aluguel ocioso, espaço físico ocioso, dinheiro de aluguel a mais, custo operacional com contratação ociosa. Então você consegue se modelar para cada momento que você estiver vivendo. Isso é muito importante. Outra coisa também, não caia nessa armadilha de que você não pode começar numa cidade que não seja sua, se você não tiver parente médico, não tiver pai e mãe médico para abrir as portas para você no seu consultório particular. Eu te digo o seguinte, hoje em dia, com as ferramentas digitais que a gente tem, com a internet, se você tiver um bom planejamento estratégico, um bom planejamento financeiro e uma boa gestão de vendas, você pode sim começar um consultório médico particular, lucrativo, independentemente de onde você estiver. Ok? Esse foi o tema de hoje. Hoje a gente discutiu todas essas estratégias baseado na pergunta como começar do zero. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo episódio da série do zero ao seu consultório particular lucrativo. Um grande abraço para todos.